E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Já já a gente vai começar aí a live da saúde. A doutora Fabiana já tá aqui, ó, já vou dividir a tela com ela. Muito conteúdo aí sobre saúde. E aí, doutora Fabiana, tudo bem? Tudo bem, e você? Consegue me ouvir bem aí? Tô conseguindo. Maravilha. O sinal Boa tá muito tarde bom. aí. Estão chegando, né? Pessoal chegando aí. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho, já já a gente começa. Chegando bastante gente. Tá bom. Tem bastante gente que assiste depois a live também, viu? Geralmente tem um pessoal na sala, mas depois ao longo do dia, quem não consegue participar vai pegando conteúdo mais tarde também. Beleza. Então, vamos esperar um pouquinho aí, né? Ver quem... Sem pressa. O pessoal está chegando. Boa tarde, pessoal, para todo mundo que chegou até agora. Vamos começar em alguns instantes aí a live da saúde, trazendo vários temas importantes em relação ao cotidiano aí que a gente está vivendo nesse momento, né, em relação ao coronavírus. Então, convidei a doutora Fabiana para a gente ter uma conversinha, levar um conteúdo para vocês do ponto de vista de quem está dentro de um hospital, quem está trabalhando lá na linha de frente, sabe exatamente o que está acontecendo. E é interessante a gente pegar muitas informações, né, sempre de todos os lados que a gente puder. E hoje a gente está trazendo ela para dar o ponto de vista dela como doutora, como médica, do que está acontecendo lá dentro do hospital, qual que é a previsão, o que tem hoje de medicamentos, tem cura, não tem vacina, quanto tempo. Então, várias informações que a gente vai trazer para vocês aí. Tá bom, Fabi? Você que é a estrela hoje, então vou ficar aqui mais te ouvindo. Pessoal, quem tiver pergunta também pode escrever aí, digitar, tá? Se tiver alguma dúvida, de acordo com o tema que a gente for passando, eu vou auxiliando ela aqui e a gente vai também respondendo as perguntas, beleza? Vou começar? Vamos começar. Bora. Então, bom, só me apresentar de novo aí para quem não me conhece, né? Pessoal da BioHit, apesar de eu não conhecer pessoalmente, estou treinando junto aí. E para mim, para as pessoas que não me conhecem, então, meu nome é Fabiana, como o Alex falou, sou médica, fiz residência de clínica aqui em São Paulo, no servidor municipal, e atualmente fazendo residência de pneumologia, tá? Então, vou falar um pouquinho aí sobre o coronavírus, toda essa situação que está acontecendo, tentando esclarecer algumas dúvidas, tá certo? Então, vou começar falando um pouco da doença, até anotei algumas coisinhas aqui para não esquecer nada. Mas, e aí vocês vão mandando as perguntas que tiverem, se eu não tiver respondido alguma coisa, aí no fim o Alex vai estar me ajudando aí, anotando, e aí no fim eu tento responder as que eu não tiver respondido, tá certo? Bom, então o que que é o coronavírus, né? Começando a definir. Então, o coronavírus, acho que a maioria já sabe aí que é um vírus, né? Então, nós temos inúmeros vírus, e esse coronavírus é um tipo deles, né? Pertencente a uma família aí. Então, e ele causa a doença que é chamada de Covid-19, né? Então, Covid-19 é o termo da doença que é causada por eles, né? Então, da onde veio esse vírus, né? Então, acredita-se que esse vírus venha no mercado da China, né? Que é comercializado animais vivos, especialmente os morcegos. Então, acredita-se que a origem tenha sido desses mercados que é da China aí, que é comercializado esses animais, né? Então aí muita gente fica com raiva, né, com a xenofobia aí aos chineses, então é importante aí ressaltar, até hoje eu vi uma matéria que tem muita gente lá na Ásia querendo matar todos os morcegos, então é só para deixar aqui uma reflexão, que não dá tempo de se aprofundar nisso, mas né, de como o homem age com o meio dele, né, tanto com o meio ambiente como os animais,
que nessa não é a única pandemia, mas já teve várias na história, como gripe suína, as gripes aviárias que temos aí, né, vaca louca. Então, só para levar reflexão, para quem se interessar ou não pelo assunto, achar pertinente, pesquisar. E, né, só para que a gente não tem como aprofundar nesse assunto, mas, então, para definir, então, acredita-se que tenha originado desses mercados, tá certo? Então, quais são os sintomas mais prevalentes? Então, mais frequente é febre, mais ou menos, porcentagem 78%, seguido de tosse, 73% mais ou menos, falta de ar, 25% dos casos, pode ter diarreia, pode ter aquele nariz escorrendo, que é bem mais comum da gripe comum, né? Mas é bem menos frequente, em uma porcentagem de 6% aí. Pode ter dor de garganta, mas também bem menos frequente. Então, por que falar dessas porcentagens? Só para dizer que nem sempre vai ter febre, nem sempre vai ter a tosse, nem sempre vai ter a falta de ar, mas são os sintomas mais frequentes, tá? E também para lembrar que tem os pacientes e as pessoas que podem ser portadoras e só transmitir, como também as nossas crianças, e por isso a importância do isolamento dos vovôs e das vovós, né? Então, bom, grupos de riscos, né? Então, vamos falando aí quais são os grupos de riscos que acho que a grande parte já está cansado de ouvir. São os idosos, maiores de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, né? Os cardiopatas, os pneumopatas, né? Os imunossuprimidos, ou seja, aqueles pacientes que têm câncer, o que faz o corticoide em tempo prolongado. E os fumantes, muita gente pergunta, os fumantes também são grupo de risco, né? Também são por quê? Porque o cigarro, o tabaco, ele leva a uma inflamação crônica, tanto das vias aéreas aqui, da parte respiratória superior, como sistêmica, né, do corpo todo, e isso propicia as infecções, tanto virais como bacterianas, tá bom? Os asmáticos, muita gente pergunta, e os asmáticos? Os asmáticos também, principalmente os graves ou os que não estão controlados. Então, por também causar uma doença que leva a uma inflamação crônica e também propiciar as infecções. Tá? Então, por isso também a importância de manter o seu tratamento aí com as bombinhas e não parar, principalmente nesse momento. Tá certo? E as grávidas, né? Muita gente pergunta, as grávidas não se sabe na verdade, mas por isso é recomendado, não tem nenhum estudo ainda sobre essa população, né? Mas por isso é orientado que elas mantenham no isolamento, né? À medida do possível, deixar para depois os exames, à medida que for possível. E as crianças, como eu falei, elas não entram no grupo de risco, porém, lembrando que elas podem ter o vírus e estar passando aí para os grupos de risco, certo? E a transmissão, como é que é feito? Uma coisa bem importante de se falar, né? Gotículas, aerosol e o contato com as pessoas contaminadas. E excreção pelas fezes, né, dessas pessoas contaminadas, então, por isso, um cuidado especial para quem cuida dos idosos contaminados em casa, tem que ter um especial cuidado. Então, gente, é importante agora que eu vou falar das máscaras, né? Quando que é indicado máscara? Então, vejo muito aí gente usando de maneira inadequada as máscaras, as luvas. E então, eu já até vi um fake news aí, as sociedades colocando aí nos seus sites como fake news, que colocando que que as gotículas ficavam no ar, poderia ser disseminado pelos mosquitos. Então, isso não ocorre, tá? As gotículas no ar, elas se depositam no chão e não ficam no ar. Então, assim, não tem o menor sentido sair, né, na rua, lugar aberto, de máscara, tá? Então, qual a indicação, né? Um monte de Então, outro gente dia eu vi aí... já tá usando máscara na rua, né? Eu vejo muita gente correr, fazer atividade física, lembrando que só pode fazer aí individual e sem grupo e sem local de aglomeração, né? Mas não tem nenhuma indicação em fazer em lugar aberto, exatamente porque você não vai pegar do ar, né? E qual o problema de ficar usando máscara
sem indicação, é que infelizmente a gente está num país que não tem quantidade de máscara sobrando e aí falta para quem realmente precisa, que são os profissionais de saúde. Tá certo? Então, qual a indicação? Pessoas que têm sintomas respiratórios e as pessoas que tiveram contato com essas pessoas por até 15 minutos e uma distância menor aí que 2 metros, tá? Ah, eu vou no supermercado. Tem indicação? Não. Para que você vai no supermercado? Primeiro que agora, nesse momento, os supermercados não estão tendo aglomeração. Idoso não é para ir no supermercado. O ideal é que os seus familiares mais jovens vão para eles, né? Se puder, o ideal ainda mais é que se peça online, né? Hoje em dia comprando, né, tudo online é bem melhor. Mas se não tiver jeito, o ideal é que alguém da família aí vá e compre para essas pessoas, para esses grupos de risco, tá? Então, não tem indicação usar. Você vai no supermercado, né, ninguém vai ficar grudado com ninguém, mantém a distância mínima, né? Leva o seu alquinho gel lá num potinho para limpar a mão depois de sair do elevador, né, depois de sair do supermercado. Ai, não tem álcool gel, tá em falta. Leva, põe um alquinho lá no potinho, o álcool resseca mais a mão, mas, né, a situação atual, acho que é o de menos aí. Então, a N95 agora falando, né, N95, pior ainda, não tem indicação para quem não é profissional de saúde, tá? E sobre a luva também não tem nenhuma indicação, tá? O risco de se contaminar com a luva é muito maior do que você tiver sem ela, tá? Porque sem ela você vai estar lembrando que você tem que lavar a sua mão todo momento, que você pegando as coisas, certo? E com a luva você tem a falsa impressão de que você está protegido, tá? Esses dias eu vejo direto no supermercado, vou lá, as moças do caixa usam, aí tá lá passando o alimento, aí de repente pega o alimento e passa a mão no cabelo, continua. Então, se tinha algum vírus ali, passou para cá, né? Aí tirou, foi trabalhar, a gente não sabe exatamente quanto tempo o vírus fica nas superfícies, mas dependendo da superfície, até 72 horas é o que se sabe por enquanto, plástico principalmente. Então, aí chega a pessoa em casa, tira a luvinha e tal, passou a mão, coçou e já inalou. Então, é muito importante aí, muito melhor é que se fique sem, que se tenha atenção, que você vai lembrar a todo momento que você tem que estar lavando a mão com água e sabão, ou quando não é possível, o álcool gel, ou álcool, enfim. Tá? Então, imunidade, né? Vou falar tratamento primeiro aqui. Tratamento, não tem um tratamento específico, tá? O tratamento, como todos os quadros aí virais, ainda não tem. O tratamento é suporte, né? Esses medicamentos que estão se comentando muito, né? Hidroxicloroquina, ainda não tem nada de comprovação científica, tá? Estão sendo, a indicação é só para ensaio clínico ainda, né, mas ainda não há nenhuma comprovação, e ainda é para paciente de média grave e participando de ensaios clínicos, ou seja, de estudos para chegar a alguma conclusão, tá? Então não adianta ir correndo aí nas farmácias, comprar porque está deixando as pessoas que realmente precisam, que são aquelas que fazem uso por doenças reumatológicas, sem a medicação, tá? Pode ser que até abril, né? Está tendo muitos estudos aí que talvez saiam em abril, que a gente tenha alguma direção maior, mas por enquanto nada além do suporte. E a imunidade, né? Que se muitos perguntam, eu tive o vírus, então eu estou imune, não vou ter mais. Na verdade, não se sabe ainda também, tá? Acredita que haja 2 cepas do vírus, como o da dengue, lá que tem vários tipos, acredita que se haja duas cepas, né? Então, assim, porque teve casos confirmados de uma pessoa lá na Itália que teve alta, o diagnóstico confirmado, aí chegou a curar, negativou, e aí depois voltou de novo, comprovadamente positivo o exame. Então, na verdade, não se sabe se seria uma infecção pela essa outra cepa, ou se teria que atingir uma carga viral X aí, que não se sabe, para gerar imunidade. Então, isso ainda não tem conclusão sobre isso, tá certo? Uhum. Dos testes, né? Falar que, eu tive contato com uma pessoa agora que sabe que ela tem, devo agora correndo fazer o teste, né? Não adianta, tá?
agora correndo. Então, você sabe que a pessoa teve, né, o ideal é que se espere 5 dias. Por quê? Porque tem que ter um tempo de chegar uma carga viral no organismo para poder se detectar pelos testes, tá? O que acontece? Você fazer antes do tempo, você pode ter um falso negativo, tá bom? Então, Fabi, tem tem duas dois tipos. perguntinhas aí. Ah, Posso falar? Duas pode perguntas? falar? Pode. Tem duas perguntas que o pessoal fez aí. Uma, se diabéticos também estão no grupo de risco. Se você quiser Sim, responder, também são. né? E a outra, Também são. quais os cuidados que a gente deve ter com os idosos, com o grupo de risco dentro de casa, se a gente tem que sair, ir no mercado, ir no banco, fazer as tarefas diárias. Quando a gente voltar para nossa casa, tiver um idoso, o que a gente pode fazer para cuidar mais deles? Então, assim, o importante é sempre assim, chegou em casa, tira o sapato, né? Se tá com alguma coisa carregando na mão da rua, ideal que chegou, tirou o sapato, vai para a lavanderia, deixa as coisas lá. Eu já pego ali, eu deixo na minha lavanderia um álcool com um paninho, passar tudo que vier de fora, tem que passar por fora, depois tudo que tiver dentro da sacola, produto por produto, tá? Depois na sacola inteira, porque plástico principalmente, sabe que até 72 horas o vírus fica ali. Então, chegou, foi lá, limpou todo coisa que trouxe de fora, todo o material, todo o produto. Então, limpou aí vai pondo para a área que não está contaminada da casa. Depois, passa o pano naquela área que você depositou ali, essas coisas que que vocês trouxeram de fora, tá? Ah, eu fiquei na rua, eu sentei lá, não sei aonde, não sei se estava contaminado, então o ideal também é que se tire essa roupa e já deixa dentro da máquina de lavar que possa estar contaminado, tá? Para não levar nenhum vírus para dentro da sua casa. Eu tenho muita gente que fala, mas não estou acostumada, quando eu vi já entrei com o sapato. Assim, é que nem a nutricionista aí que veio ontem, né? Você vai numa nutricionista, ela te dá um cardápio novo, então naquele começo você tem que olhar a todo momento aquela receita até que você não precise olhar mais. Então, coloca lá atrás da porta um papelzinho, né? Chegou em casa, né? Tirar o sapato, lavar a mão, levar as coisas para a lavanderia, higienizar. Então, até que o momento você não vai precisar olhar aquilo e aquilo se torna uma ação automática, né? Então, são cuidados que no começo é ruim, como todo hábito novo e é chato, mas que depois de um tempo aquilo se torna automático. Tá certo? Certo. Tem mais uma pergunta aí da Sandra, você consegue ver aí? Já apareceu para você? Passou aqui, não consegui ver. Ela perguntou se tem necessidade de trocar os saquinhos da carne quando chegar em casa, antes de pôr na geladeira, acredito. Seria bom trocar, né? O ideal, né, é trocar, né? A gente espera que os lugares também estejam tendo todos os cuidados necessários, mas a gente nunca sabe, né? Então, o ideal é trocar, sim. Trocar é Tá? melhor do que passar álcool. É porque você não vai passar o álcool na carne, né? Ali, mas no saquinho você pode passar até a água e sabão, é melhor até que o álcool, né? O Uhum. próprio sabão da higieniza igual. Então, sempre lembrar, às vezes as pessoas ficam muito fissuradas no álcool gel, no álcool, mas a água e o sabão é igual, funciona tanto quanto, tá? Tem uma pergunta aí do Elson. Você consegue, sobe um pouquinho aí que você vai ver que a pergunta é um pouquinho grande. Elson Fernandes. Conseguiu ver, não? Senão eu leio para você. Peraí. Peraí. Elaine, eu vi que mandou um. Um pouquinho mais para cima, depois da Sandra. Eu leio aqui para você também, tá tranquilo. Estamos próximos de 10 dias de reclusão. Com isso, já é possível dizer que houve algum achatamento da curva? Olha, acredita-se, na verdade, que a gente está começando, na verdade, né? Assim, toda essa quarentena para que isso ocorra e que haja esse achatamento da curva, né? E que todo o sistema de saúde consiga se programar para atender todos os casos, né?
mas ainda a previsão é de que vai aumentar bastante. Então, é outra coisa que eu até ia falar, que é com o fim dessa quarentena, né? Que a gente não sabe ao certo, nosso presidente está querendo que as pessoas voltem logo aí ao trabalho. Enfim, eu entendo até que nosso país é uma situação, é um, tem uma situação peculiar, né? Porque tem muitas pessoas aí que trabalham como autônomas, muitas não são registradas. Então, a gente sabe que é uma situação diferente de muitos países da Europa, da China, né? Que gera um outro problema econômico, de fome e tudo mais. Mas é muito importante que, acabando a quarentena, ou quem vai voltar já a partir do dia 5, que mantenham as medidas. Então, eu sei que muita gente aí está contando que vai acabar a quarentena e vai combinar um churrascão, vai combinar todo mundo para sair. E a gente sabe que não vai acabar o vírus acabando essa quarentena. É só para diminuir essa curva, né, aquela famosa curva do pico, né? Então, não vai acabar o vírus. Então, assim, é muito importante que quem puder continuar trabalhando em home office, continuar essas medidas de higiene, continuar pedindo online sempre que possível, manter o distanciamento, não é ainda momento de se fazer com churrascos, festas, né, e aglomerações, o momento ainda está bem longe ainda, infelizmente, de acabar, né? Então, Uhum. assim, toda essa quarentena é para achatar essa curva. Então, o importante é manter esse distanciamento. Né? A gente sabe que é difícil, que nós somos aí um país, né, de estar todo mundo junto, de querer reunir muito, mas importante ainda, a gente sabe que na China eles começaram com isolamento em janeiro e foram zerar os casos em média em 50 dias aí mais ou menos. Então, e com todo o isolamento muito mais intenso que é feito no Brasil, com testes na população toda, que a gente sabe que o Brasil não tem essa condição, não tem máscara para todo mundo, que não precisa, mas assim, só comparando, né, a diferença de que tem um país ou outro, então é muito importante que isso se prolongue, dependente de quanto tempo vai durar cada um vai voltar ao seu trabalho aí, Uhum. tá? Deixa eu ver aí. Você tem. Interessante isso daí agora, viu? Isso é importante, que o Hã? pessoal vai acabar a quarentena e vai voltar ao É, normal, né? Ah, vamos pois lá, é. acabou o vírus, mas nem tá começando ainda, né? Na verdade, a gente está fazendo isso justamente para não começar, mas ainda É, vai rolar muita coisa. então por isso que é importante aí manter essas medidas aí, né? Uhum. Vamos dar uma Nesse notícia ponto. boa aí, doutora. Quantos curados já desse vírus pelo mundo? Olha, eu não lembro exatamente quantos os curados, mas eu vi que em média foram 1.000 e tantos pacientes, né? Então, assim, é possível, né, se recuperar, sim. Mas a gente tem que ter o cuidado aí, porque a gente sabe também que até tem casos de jovens também, então todo mundo aí tem que fazendo a sua parte para acabar isso logo o mais rápido que for possível, né? É isso aí. Mantendo aí, tentando manter equilibradas as atividades, né? Fazendo os exercícios físicos, aí com a biorrit aí todos os dias, Com certeza. né? Muito, muito Mantendo bem uma colocado. alimentação equilibrada. É isso aí, pessoal. A gente precisa ter uma imunidade alta também, doutora. Se a gente tiver uma imunidade boa, como que o nosso corpo reage a esse vírus? Uma pergunta minha agora. Para quem se alimenta bem, dorme bem, treina, você acha que pode reagir melhor? Fica mais difícil de pegar o vírus ou vai pegar de qualquer jeito, só que o seu corpo reage de uma forma diferente? Como é que funciona isso? Então, a tendência é que as pessoas que têm uma imunidade melhor reajam bem melhor e a tendência é que seja mais ameno o quadro, né? Que nem Uhum. entendendo assim mais como uma gripe comum, né? Mas, né? Por isso que é muito importante a gente estar se cuidando aí a gente sabe que é difícil ficar recluso, aí gera mais ansiedade, mais vontade de comer, mas então tentar aí buscar mecanismos aí para diminuir a ansiedade,
como foi falado ontem com a nutricionista também, com a dieta, com os exercício físico, procurando leituras, enfim. Mas a tendência é que sim, que a resposta seja, né, mais amena aí ao vírus, né? Que a gente responda bem melhor, né? Mas tem, óbvio, sempre tem casos, né, de pacientes jovens também que foram entubados e responderam mal, tiveram óbito, mas na maioria, sim, tende a ser melhor a resposta. Pessoal, façam perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode digitar aí, tá? A gente vai colocando aí conforme a gente conseguir, mas pode digitar sem problema nenhum. O Vitão perguntando aqui se o álcool é suficiente. Sim, até a água com sabão é suficiente, tá? Então, sei que às vezes falta o álcool no supermercado, não precisa ficar desesperado, a água sanitária também, os produtos comuns de higiene que são disponíveis para limpar a casa, ela é suficiente, tá? Não precisa ficar desesperado com o álcool, né, nem com álcool gel. O álcool gel é mais pela facilidade do transporte fora de casa, né? Quando você não tem uma pia para lavar a mão. Mas na falta do álcool gel, você pode estar levando álcool, enfim. Vamos ver o que mais aqui. Temos alguma pergunta que você tenha visto? Não, acho que a gente respondeu todas as perguntas que tinham aí já do pessoal. Pessoal, estamos abertos a perguntas aí, aproveitem a oportunidade aí, a doutora está nessa live aí com a gente, dedicando um pouquinho do seu tempo para trazer essa informação com muita excelência. Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando, vamos aproveitar que não é sempre, né, que a gente tem uma doutora aí na BioHit dando dicas para a gente ao vivo, cada um no conforto da sua casa. Acho que passou umas perguntinhas aí. Ela está perguntando de novo sobre a curva, né? Que a gente não viram falar. Então, como eu falei aqui, a gente sabe, ainda no Brasil, ainda está começando. Então, assim, a tendência é que essa quarentena seja realmente para baixar essa curva, tá? Mas ainda vai ter uma ascensão importante dos casos, acredita-se nisso, mas essa quarentena é importante para que achate essa curva. E como eu falei, não acabou a quarentena, acabou a situação e está tudo ok, tá? De quem viu falar. Me mandaram aqui para falar sobre a vacinação, né? A gente não tem ainda vacina, tá? Ainda não tem previsão, infelizmente. Tá tendo muitas pesquisas nisso, mas ainda não tem nada ainda. E lembrando que da vacinação para os grupos de risco, né, de influenza, que é muito importante, até para diferenciar, sabe, ajudar os médicos na diferenciação aí dos casos da influenza para o coronavírus, tá? Então é muito importante para quem está no grupo de risco e tomar vacina, certo? Quem mais tem indicação aí são os asmáticos, né, os pneumopatas mais jovens, que não está, né, não é maior que 60, nada, mas como eu expliquei no começo, aí estão tudo no grupo de risco, certo? Teve uma pergunta aí da Sandra, você já até tinha falado, mas te volta, não tem problema. Ela perguntou se não tiver os sintomas, então não precisa sair com a máscara na rua. Não precisa sair, tá? Não tem indicação. Manter o distanciamento, manter as medidas de higiene, mas não tem nenhuma indicação, tá? Eu vou no supermercado aqui, né? De máscara, não tá tendo mais aglomeração, né? Então não tem por que usar máscara, só vai estar usando, desperdiçando máscara toda. Então, mais uma vez, é para quem tem sintomas respiratórios e para quem teve contato com pessoa suspeita ou com sintoma respiratório aí, tá certo? Essas são as indicações da máscara comum, N95 sem indicação. E luva muito menos. Lavar as mãos. Perguntaram aí também, na pessoa espirrar, quanto tempo o vírus fica no ar? Minutos, segundos? Olha, eu não tenho certeza absoluta desse tempo. Eu vou checar e eu disponibilizo depois para vocês aqui,
Tá? Mas ele Quanto cai, tempo né? Ele não fica no ar, né? Como você ele falou. Então ele não, vai foi o que descer eu até o falei. chão, né? O vírus não fica no ar, só se você tiver a menos de 2 metros dessa pessoa que está espirrando. Por isso que é importante esse distanciamento. Mas se você está esse distanciamento, você não vai pegar, porque o vírus vai no ar e vai cair. Então, por isso que você não vai pegar se for na rua, fazer sua atividade física, fazer qualquer coisa, não tem indicação. Porque o vírus não vai ficar parado ali no ar. Aí ele vai se depositar na superfície. Certo? Bom, quanto tempo você acha que vai essa quarentena? Mais uma perguntinha aí. E quanto tempo para ter o efeito esperado depois? Então, foi o que eu falei, né? Infelizmente, o ideal mesmo é como na China, é se fazer o isolamento até que houvesse caso zerado, né? Isso seria o ideal. Porém, a gente sabe, como eu falei aqui, da situação do nosso país, que é muita gente na informalidade, muita gente que trabalha como autônomo, e aí cria toda a situação econômica de fome e tudo mais. Então, a gente sabe que essa idealização não vai acontecer, né? Né, situação que seria o ideal desse isolamento prolongado, que na China foi em 50 dias aí. Mas a gente sabe, infelizmente, que não vai acontecer isso, né? Nosso presidente está querendo liberar quanto antes. Então, por isso a importância de, acabando a quarentena, manter todos os cuidados e quem puder continuar trabalhando de casa, home office, continue, que é o ideal. Respondi? Respondido, muito bem respondido. Então, assim, a média que acredita-se que vai até 3 meses aí, junho, né? Acredita-se que vai até isso, até essa média aí. Eu espero que antes, como todo mundo, né? Mas é isso que acredita-se no momento. Tem mais uma pergunta. Pergunta do Kleber. Deixa eu ler aqui para você. Ele falou assim: minha irmã tem asma e trabalha no laboratório de análises clínicas. Mesmo estando em grupo de risco, o chefe continua fazendo ela trabalhar normalmente. Como proceder? Precisa de um atestado médico comprovando que ela é de um grupo de risco? Como é que funciona? O que eu falei aqui dos asmáticos, o mais importante é que esteja com as suas medicações em uso contínuo para não exacerbar, né? Agora, os cuidados têm que ser como todo mundo, manter todo cuidado de higiene, afastamento, isso é o mais importante, tá? E manter os medicamentos para não ter exacerbação, tá certo? Muito bom. O vírus pode estar em animais também? Mais uma pergunta aí da professora Elaine, professora da Biohit. Daqui a pouco tem aula com ela aí também, pessoal. Só lembrando. Não, Não? Só em pessoas. não, os vírus, não estão, esse vírus que contamina as pessoas, né, não estão nos nossos animais, tá? Então, como eu expliquei no começo, a origem aí, né, que foi do animal, do morcego, lá na Ásia, mas a gente sabe que nossos animais, eles não transmitem. E os morcegos aí, como eu já falei, para levar a reflexão aí se o homem não vai atrás do morcego, o morcego não vai transmitir para o homem o vírus, né? Uhum. Então, deixa lá o morcego no seu ambiente, fazendo parte aí da cadeia, né, da polinização, que ele faz parte, que ele não vai trazer o vírus para a gente. Então, é tudo da maneira errada aí que o homem faz do meio. E assim como essa pandemia de algumas outras que eu já comentei aqui, né? Uhum. Então, não, os animais, cachorro, gato, passarinho aí não transmitem o coronavírus, fiquem tranquilos. Esse coronavírus, né? Tem vários tipos de vírus, mas esse específico não transmite. Deixa eu ver se tem mais alguma. Mais uma pergunta aí. Uma pessoa perguntando em relação aos moradores de rua, que não se fala do contato entre eles.
Não entendi muito bem. É bem complicado, né, gente? A gente, infelizmente, eles também estão expostos, né? Ficam aí, não tem a mínima condição de higienização adequada, é bem complicado. A gente sabe que, infelizmente, eles nem deveriam estar na rua, né? Deveriam ter condições, não tem nem onde lavar as mãos, muitas vezes, né? Não tem nem um sabão, então é bem complicado. Então, eu vejo que tem muita gente aí fazendo campanha para doação, para ajudar, então quem puder também procurar essas ONGs que estão ajudando também, vai estar ajudando bastante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, tem Aqui uma alguém pergunta. comentou que a dieta aqui plant-based. Peraí, Kleber, falar um pouco da relação das doenças e dos efeitos protetores de uma alimentação plant-based, né? Então, essa dieta, para quem não conhece, né, não é uma dieta, né? É a alimentação plant-based chamada, né? Que é a alimentação que vem, que é nada industrializado, que é o ideal se ter, né? Que é sem industrializado, sem transgênicos, alimentação orgânica, procurando tudo que vem da terra. Então, essa é a alimentação chamada plant-based, que é a melhor alimentação que pode ter, né? Então, o pessoal em casa, medida do possível aí, procurar, quanto mais você tiver essa alimentação, né, de orgânicos, né, que sem nada de produtos químicos, uma alimentação equilibrada, diversificada e tudo que vem da terra, né, de muitos mais diversificado possível, mais saúde, né, e melhorar mais você vai estar fortalecendo muito mais ainda a sua imunidade, né? Então, eu quem conseguir, quem puder, procure aí a nutricionista Lohane aí, falando ontem aí, seria a melhor, mais indicada, na minha opinião. Aí perguntando de novo aqui, se uma pessoa ficou em quarentena, quando você estiver em contato com essa pessoa, ela ainda pode transmitir? Bom, a gente sabe que é o período de incubação, né? Que refere aqui, né? Quanto tempo você em contato com a pessoa você pode ainda transmitir, né? Em média, a maior parte dos estudos falam de 5 a 7 dias, porém tem estudos que falam 14 dias e tem ainda um outro estudo que falou até 20, que foi um só, 20 e pouquinhos dias, tá? Então, por isso que fala aí na quarentena. Então, se essa pessoa ficou isolada nesse tempo, não teve nenhum sintoma respiratório, ela já passou do tempo aí de apresentar qualquer sintoma e até de transmitir, tá? Então, não. Depois da quarentena, sem nova exposição, ela não vai estar transmitindo. Maravilha. E estão perguntando aqui se eu estou acompanhando os pacientes, né, no meu serviço. Sim, tenho acompanhando, assim, não em todos os serviços que eu trabalho, não, da minha residência eu fiquei um tempo afastada pelo local que eu estava rodando, estou tendo mais contato pelo local que eu trabalho fora da residência. Assim, os casos, infelizmente, estão aumentando, infelizmente, não é uma boa notícia, mas a gente, como eu falei aqui, é o que se espera, que até 3 meses isso aumente. Então, por isso a importância ainda de manter o isolamento e, se possível, após quarentena. Então, assim, infelizmente, estou tendo esse contato aí, que é uma realidade mesmo, então é para ter todos os cuidados, porque não é gripezinha, como o nosso querido presidente tenta insistir, mas mais pela parte econômica aí, que eu acho que ele não quer que o país quebre, né? Então, não é uma gripezinha e tem que mesmo ter todo esse cuidado aí. Tem mais uma perguntinha aí, pra cima dessa daí, da Brenda. Dá uma olhada. Tá vendo? Calma aí. Logo depois dessa do que você respondeu. Uma antes, na verdade.
Dailane, podemos então brincar normalmente com os pets? Sim, com certeza. Mais para baixo. Mais para baixo? Pergunta É, da... Aqui, ó. Qual a quantidade de espirulina ideal para tomar durante a semana? olha, isso aí eu vou deixar para nutricionista aí responder, né? Acho que ela vai estar, a Lorlene, que veio ontem, para quem não viu aí, está respondendo. Assim, não tem uma fórmula aí que como eu falei, que não tem nenhum tratamento específico, né? Tem coisas que ajudam a melhorar a imunidade, né? Então, atividade física, uma alimentação balanceada, né? A espirulina, eu não sou nutricionista, então não vou saber dizer exatamente a quantidade, mas eu sei que ela faz bem, né? Uma alimentação equilibrada para a imunidade, enfim, para várias coisas. Mas dizer a quantidade aí ideal, o mais importante, com certeza, é ter uma dieta equilibrada, variar o máximo possível. Isso sim vai estar fortalecendo a imunidade, não especificamente só em um produto ou no outro, tá? Estão perguntando aqui se tiver febre, e sintomas de Covid, posso tomar um remédio para baixar a temperatura? Pode tomar sim, né? Mas é importante observar essa febre. Se vê que está com febre persistente, assim, de 38 para cima, né? 37,8 para cima, sintomas, principalmente falta de ar, tem que procurar um serviço de saúde, tá? Aí, o ideal é, no seu caso, ir com máscara, sim, para essas pessoas que têm sintoma, aí sim está indicado de máscara, tá? Se tiver, obviamente. Se não, lá no serviço, com certeza, eles vão disponibilizar. Mas se tem febre persistente, são sinais de maior gravidade que tem que procurar. Agora, se teve uma febrícula, né, abaixo de 37,8, que a gente fala, então pode-se observar os sintomas em casa. Agora, falta de ar, né, agora para os asmáticos, eu costumo ter falta de ar, mas aí usa sua bombinha, né, tá diferente do habitual, tá tendo mais persistente, né, tá usando a medicação correta, e ainda assim está tendo, piorou. Então, são sinais aí que deve procurar o serviço de saúde. Tem mais uma pergunta aí. Você está vendo resultados positivos no tratamento? Olha, eu trabalho especificamente com os pacientes mais graves, que são os pacientes instáveis, né? Então, é um grupo de risco. Tenho pego ainda mais pacientes de 80, 90 anos, então é uma população bem mais complicada, né? Os jovens, tem muitos jovens que têm sintoma e estão em casa, e muitos evoluem bem, principalmente esses jovens, mas essa população de risco aí que é mais complicada. E a gente sabe o que é diferente da influenza, né, que é a gripe que tem a vacina e tudo mais, ela tem uma evolução muito mais lenta e por isso que sobrecarrega ainda mais o sistema de saúde. Né? Diferente da influenza, que tem a vacina, que em média uma internação são 10 dias, pelo coronavírus é em média 20 dias. Então, por isso, né, muitos desfechos, né, ainda a gente nem sabe, e esses pacientes que eu atendi ainda também estão ainda internados, então ainda não sei dizer, mas importante ressaltar que são pacientes já muito graves e com doenças de base que dificultam muito mais, pneumopatas importantes, né, cardiopatas já bem importantes, então tudo isso dificulta. Mas tem muitos casos aí dos jovens que estão em casa e que entraram lá e foram para casa, estão em acompanhamento, sim, tá? Eu tenho uma pergunta aí, se eu tiver contato com uma pessoa que descobriu depois de 15 dias que tem o vírus, eu posso pegar? Então, foi o que eu falei, o tempo de incubação, em média, é 5 a 7 dias, tá? Mas tem estudos que mostram até 14 e tem, então, em média, por isso que se fala para ficar, se você teve contato, 14 dias afastado. Teve só um estudo que mostrou um tempo médio de 20 dias, mas a maioria foi bem menos tempo. Então, depois de 15 dias, não. Tá? Se você ficou já afastado 15 dias,
aí não teria mais risco de você ter a doença, Muito bom. né? Coronavírus. Pessoal, tem mais 10 minutinhos aí de live. Se você tiver alguma pergunta, coloca aí pra gente. Acredito que boa parte das nossas dúvidas aí já foram sanadas, né? Tivemos aí uma aula sobre vírus, como combater, como se cuidar. Mas se tiver alguma dúvida ainda, digita aí pra gente embaixo. A gente vai tentar responder dentro desses 10 minutinhos aí, tá? Perguntaram aqui se esse vírus pode se instalar em animais, né? Esse vírus, especificamente, não. Eu não sou veterinária, mas esse vírus não infecta humanos, animais, como eu falei aqui, tá? Tem alguns vírus, coronavírus, como eu falei, coronavírus é uma família de vários tipos, né? Que dentro é como se tivesse, né, várias pessoas aí, né? Que seriam os vírus dentro de uma família. Então, esse especificamente não infecta os animais nossos, né? Como eu falei, ele veio dos morcegos aí. Tem mais uma Tem. pergunta aí. Apareceu para você? Deixa eu ver. Para dividir em Não. duas partes. Se um idoso tem saúde perfeita, ele também corre o mesmo risco de um idoso, vamos dizer, Corre. que não tão saudável? O idoso maior de 60 anos está na faixa, no grupo de risco, mesmo que não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma doença sabida. Então, sim, tem que tomar também cuidado aí, Muito bom. tá? Deixa eu ver se tem mais algum. E aí, pessoal, gostaram da nossa conversa, da nossa live aí com a doutora Fabiana? Esclareceu as dúvidas, curtiram? Manda um joinha aí, comenta, para a gente ver se vocês estão gostando. Quem acompanhou aí a gente até o final, estamos chegando no finalzinho da nossa live. Quem tiver alguma dúvida aí que venha surgir depois, também pode colocar embaixo do folder lá publicado na BioHit, ou pode mandar direct também, não tem problema, tá? Que eu tento responder. Se quiser publicar no folder lá da BioHit é legal, porque sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, ou às vezes alguma coisa que ela nem tenha pensado. Mas se não quiser se expor, achar qualquer coisa, pode mandar direct, não tem problema. Esse vídeo vai ficar disponível aí nas próximas 24 horas, pessoal, no Instagram da BioHit 30, lá no Store, só clicar no ao vivo. Depois eu vou colocar ele também no YouTube, tá? Aí eu anoto aqui embaixo o canal. Se vocês quiserem assistir depois, compartilhar, passar para alguém. Muito importante a gente compartilhar informações de qualidade, né? Então, vou fazer mais perguntas, vou responder a última aqui. Muitos profissionais estão sendo contaminados e alguns até chegando a óbito. Você acha que isso ocorre por alguma negligência quanto aos cuidados? Bom, a gente sabe que, como eu falei das luvas, o profissional de saúde tem que ter uma vigilância extrema de qualquer ato que vai fazer de não estar se contaminando. Então, para não estar pondo a mão no rosto, para não estar tirar uma luva, pôr na sua roupa, tudo que eu falei agora para vocês, a gente tem que estar em extrema vigilância o tempo todo, tá? Então, tem que ter um extremo cuidado. Então, uma negligência, nem sempre, tá? Na verdade, às vezes é o cuidado que se quer ter ali no momento e é muito fácil se contaminar mesmo. Por isso que eu falei tudo, né? De não usar luva, de estar vigilante, lavar a mão, porque é muito, muito fácil se contaminar. E com a gente, profissional de saúde, também é fácil. Então, a gente sabe que muitos EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, os serviços não são todos os serviços que tem disponível e já está faltando material. Então, quem puder também ajudar com doação também para esses hospitais, tá, também é muito importante, tá? Porque, infelizmente, a realidade do Brasil não, e de muitos serviços não é a realidade do serviço que tem, não é de todos a gente sabe que não é toda a realidade do país inteiro, não tem EPIs para todo mundo, que são esses equipamentos de segurança que deveria ter, né? Então, às vezes há negligência, não pela equipe médica, mas por falta de material. Então, a gente sabe que o Estado
né? Pode estar tentando equipar os hospitais, mas infelizmente ainda não é realidade em todos os lugares. Então, isso é que acontece, por isso acontece muita contaminação, é por não haver material suficiente aí para... E também por esse cuidado que tem que ser extremo e por ser muito fácil se contaminar. Não é nem sempre uma negligência só assim por parte do profissional, mas todo, como um todo aí, né? Certo? Muito bom, Fabi. Eu acho que encerraram aí as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fale agora. Acho que é isso, né? É isso, Fabi. Esclarecido, foi muito legal esse bate-papo. Acredito que todo mundo gostou. Deixe seu feedback aí, pessoal, quem gostou. Manda um joinha. Mostra pra gente que você esteve aqui acompanhando também. Acredito que muitas pessoas ainda vão ver também, mais tarde, esse bate-papo, essa live. Foi muito importante. Obrigado, viu, Fabi, de você dedicar esse tempinho Imagina, para dar esse conteúdo imagina. muito importante pra gente. Então, só lembrando aí manter os cuidados, dependente de quarentena. E quem tiver mais dúvida pode mandar o direct aí. E obrigada eu aí pela É participar, isso aí, pessoal. O esclarecendo vídeo essa. vai ficar disponível. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar no próprio vídeo aí nas próximas 24 horas, tá? Aí vai ser encaminhada aí para a doutora Fabiana, se tiver mais alguma dúvida restante. Espero ter contribuído com vocês para ter uma vida mais saudável. Lembrando, um detalhe muito importante, né? Se a gente tiver a nossa imunidade mais alta, os efeitos podem ser menores, né? Então, vamos ter uma alimentação melhor, praticar atividade física, 2 de 30 todo dia, está disponibilizando treinos gratuitos, às 10 horas da manhã no Instagram, todo dia um treino novo comigo, ao vivo. E às 5h30 tem aula no Facebook, daqui a pouquinho já vai começar uma aula lá, daqui a 10 minutos, com a professora Elaine. Fabi, muito obrigado, viu, mais uma vez, foi um prazer estar conversando Imagina, com você. Se prazer foi precisar meu, hein? também, pode contar comigo para qualquer coisa. Tá Beleza? certo. Vou encerrar então Valeu. aqui, pessoal. Deixem aí o seu muito obrigado para a nossa doutora. E se cuidem, hein? Todo mundo se cuidando. Quero ver ninguém saindo de máscara na rua aí sem necessidade. Agora vocês já sabem, né? Não precisa disso. Tomem todos os cuidados que a gente vai passar por isso aí com certeza. Já já vai tudo passar. Tudo passa. Né, Fabi? Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Não, só isso. Vamos passar juntos por essa aí. Tá bom? Muito bom, então. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui, hein? Até mais. Valeu.